eu acho isso daqui poderia ser solução de alguns problemas no Brasil. Mas embora algumas pessoas ainda não achem no momento para que isso se aplique. Crianças estão sendo isto no Brasil e pessoas com idade compreendida entre 10 a 16 anos estão fazendo ações macabras, ações de criminosos, mas continuam impunes porque se diz que não se pode empreender por causa da minoridade. E o deputado Gustavo Gayer, não, Nicolas Ferreira, ficou com dor por causa dessa ação que aconteceu aqui e vamos partilhar com você. Vítimas de um abuso coletivo. Não dá para normalizar isso. Eu sei que aqui no Brasil, toda semana, na verdade todo dia, tem um escândalo diferente de corrupção, de crime, de injustiça, mas bicho, não dá pra gente simplesmente ignorar e vida que segue, não dá. E outra, eu não tô falando aqui de eleição, se você gosta de mim, de partido, presta atenção no que está acontecendo. 5 autores desse crime foram identificados, sendo que 4 são menores de idade. Ou seja, esses 4 filhos do capeta aqui no Brasil, segundo a legislação, não comete crime, comete ato infracional. Sabe o que vai acontecer com esses adolescentes que estupraram 2 crianças? Podem ficar internados por no máximo 3 anos, ou até completarem 18 anos. Depois disso, eles vão voltar para a sociedade no meio de nós, como se nada tivesse acontecido. Se isso não é um incentivo para o crime, eu não sei mais o que é. Não é à toa, são milhares de casos assim, tá longe de ser um caso isolado. E há quanto tempo o Brasil não vive refém desses menores que matam, roubam, estupram? Infelizmente, isso já normalizou. Mas se coloca na pele das vítimas, porque a vida da gente continua, né? Mas e a família dessa professora de 71 anos em São Paulo que foi esfaqueada por um aluno de 13 anos e morreu? No caso do Champinha, um menor de 16 anos que matou um casal brutalmente, que chocou o Brasil e até hoje as pessoas lembram desse caso. Desde aquela época, isso foi em 2003, ou seja, já passaram 23 anos e mesmo depois desse caso emblemático, o Brasil ainda não tomou uma medida para resolver isso. Quantos exemplos mais vão precisar acontecer? Tem mais um ponto aqui que não pode ser ignorado. Uma pesquisa do Paraná nesse ano mostrou que 77% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. Ou seja, não é uma pauta isolada de um político ou de um partido, é a vontade da população. O brasileiro não aguenta mais sofrer na mão desses criminosos. E falta o sistema político para de fingir que isso não existe. O mundo inteiro, cara, já vem tomando as medidas, enquanto a esquerda aqui no Brasil, e é a esquerda mesmo, porque dá uma pesquisada aí de como o PT tem votado nessa proposta aí ao longo dos anos. Sempre contra, sempre. Não só isso, né? Trabalhando para não reduzir a maioridade penal. Enquanto isso, lá na Inglaterra, a responsabilidade penal começa aos 10 anos. Na França, a maioridade penal plena é aos 18 anos, mas o adolescente a partir de 13 anos já pode ser responsabilizado criminalmente e cumprir pena de prisão. Na Alemanha, na Itália, 14 anos. Ou seja, o mundo já entendeu que proteger não é passar a mão na cabeça. Mas tá bom, eu já sei o que você está se perguntando, né? Como nós vamos resolver isso? Existem diversos projetos, muitos deles parados há anos. Mas há uma proposta concreta que pode mudar esse cenário, que é a PEC 32 de 2019, do senador Flávio Bolsonaro. Ela reduz a maioridade penal para 16 anos e traz um ponto importantíssimo. Em crimes hediondos, tortura, tráfico, terrorismo, organização criminosa, a responsabilização pode começar a partir dos 14 anos. Ou seja, não é generalizar, é diferenciar quem erra de quem comete crimes bárbaros. Hoje essa PEC está parada na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. O relator, que é o senador Márcio Bittar, já apresentou seu parecer favorável. Mas aí, Nicolas, o que falta? Falta pautar. Isso depende do presidente da comissão, que é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Galera, eu poderia aqui expor minhas divergências políticas, ideológicas com o senador, mas eu não vou fazer isso por um propósito muito maior. No fim das contas, é salvar vidas, pedir esses traumas eternos e colocar na cadeia quem realmente merece. Então o que nós podemos fazer? Cobrar de forma respeitosa, firme, direta, enviar e-mails, ligar para o gabinete, pressionar nas redes sociais e pedir para que essa PEC seja pautada. Porque enquanto isso não acontece, crimes como esse vão continuar acontecendo. Eu vou repetir, foram 2 crianças estupradas por 5 jovens. Como pai, galera, sério, eu não consigo nem imaginar do disso. Então, assim, reduzir a maioridade penal não é radicalismo. Radicalismo é normalizar que esses criminosos saem impunes de tudo isso, pô. Eu de verdade conto com você por essas crianças, por essas vítimas e por justiça nesse país. Sério. Eu acho que qualquer que seja o ser humano, ao se deparar com uma situação dessa, se choca e não é fanatismo, não é radicalismo, é que o mundo está cada vez mais perverso e a maldade está enraizado até nas crianças. E se não tentar-se encontrar alguma solução para parar coisas dessa natureza, o mundo só está à beira de um colapso, de um caos.
queria também considerar os teus comentários. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe.